Bom dia, meu nome é Milene e hoje eu vou estar falando sobre dizer olá antes de dizer adeus. E o que eu quero falar com isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vive num paradoxo, né? Numa contradição do luto que consideraremos junto neste artigo, que pode à primeira vista parecer contraditório, mas como vou revelar, né? É na verdade uma verdade esquecida com letra maiúscula, esquecida mesmo. É uma verdade que devemos redescobrir porque é essencial para a nossa cura após uma perda significativa. Então, o que eu quero dizer? Então, quando a gente nasce, né, a gente diz olá para amar nossas vidas, para procurando reconhecimento, para que as coisas desenrolem, para acolher, para alimentar. A gente cuida do amor, a gente diz olá para o amor e segue para continuar a vida vivendo várias coisas de amar, né? Amar a vida que a gente leva, as pessoas, coisas, de tudo. A gente diz olá, né? A gente chega para isso. A questão é que a gente também tem que dizer olá para a tristeza em nossas vidas. Certamente não é o que nós procuramos, não é o que a gente planeja de jeito nenhum. Mas quando desenrola, quando a gente se defronta, por exemplo, com uma perda, a gente precisa reconhecer, a gente precisa dizer olá. Eu diria mesmo que devemos dar boas-vindas à dor. Afinal, mágoa que sentimos é consequência do amor que tivemos o privilégio de experimentar. Então, dizer olá para a dor e não esconder, negar ou coisa parecida, é reconhecer também tudo de bom que a gente teve, que é por isso que a gente está sofrendo. A gente não está sofrendo porque foi tudo de ruim. Então, sim, devemos simultaneamente trabalhar e nos render à jornada do luto. Trabalhar no sentido de evoluir nela, né? Mas nos render, porque as coisas acontecem não porque a gente exatamente quer, desde a perda em si, né? Isso é, por si só, um paradoxo. À medida que o enlutado conhece esse paradoxo, ele pode muito lentamente descobrir o calmante da sua alma. Então, quando a gente descobre que a gente está entre o amor vivido e esse amor perdido, a gente começa a acalentar, a reconciliar isso de alguma forma. Então vamos lá, dizendo olá à realidade física da morte. Nos séculos passados, as nossas ações e rituais deixavam bem claro que nós entendíamos a necessidade de dizer olá à realidade da morte, né? Sempre desde o tempo lá dos Neandertais, lá da Idade da Pedra, pelas figurinhas que faziam nas paredes das cavernas, a gente vê que existia um momento, um ritual sobre a morte, né? Alguns gigantescos, como pirâmides e coisa parecida, e alguns menores, mas a gente tinha um olá para essa realidade, a gente tinha um espaço e tempo para isso, né? O corpo da pessoa que morreu foi parte focal de todo o processo fúnebre nesses rituais. E desde a procissão até a igreja, a procissão fora da igreja, a procissão até o cemitério, o enterro, até o enterro, o corpo nunca deixou de ser, assim, ter um momento da visão ou coração da família, né? Todos estavam presentes em relação a esse corpo. Isso era o comum de um funeral, né? Isso é um olá ao processo da morte. Recentemente, nas últimas décadas, a tendência tem sido em relação às cerimônias fúnebres sem corpo, né? O caixão fechado, a questão da... Principalmente, no Brasil até não é tão comum, tá ficando mais comum, mas a cremação muitas vezes não se vê o corpo, não se vela o corpo, né? Ele sai, de repente, do hospital diretamente para o crematório, e não necessariamente existe um espaço fúnebre, uma realização, né? E muitas vezes são cremados até mesmo antes do processo, né? Então as pessoas acabam não passando esse tempo com o corpo, essa coisa de olhar, de dar olá para a morte, né? Embora historicamente entendamos a necessidade universal e essencial de honrar e afirmar a vida de quem morreu, com o corpo presente durante todo o processo fúnebre, agora o convidado de honra geralmente está ausente da ação. Eu sei que ainda no Brasil não é tão comum isso, a gente ainda tem os funerais, mas muitas pessoas, em função do Brasil ter que ser muito rápido e tudo mais, muitas pessoas não partilham desse momento de funeral e elas muitas vezes não dão esse olá à morte em si. É como se elas deixassem passar isso
para adiante e que fica meio que pendurado no processo do luto, essa não presença ao processo da morte em si. Se você já viu alguém morrer, cuidou de um cadáver ou visitou o corpo de um ente querido em um caixão aberto, disse olá à realidade da morte dessa pessoa. Acredito que quanto mais tempo você passou testemunhando e até sentindo o fato da morte com as suas próprias mãos, com a sua própria presença, mais profundamente conseguiu reconhecer a realidade da morte. É tipo assim, é como se você não pudesse mais negar essa morte, né? Quanto mais tempo você passou com isso. Então, dizendo olá à realidade da morte após o funeral é um dos momentos, e após o funeral é ser honesto com você mesmo, né, sobre a dor, que é uma maneira de continuar reconciliando. Tudo que você for honesto na sua dor, como você está sentindo, pode ser raiva, medo, o que for. A gente já falou em tantos vídeos sobre esses sentimentos. Lembre-se, o luto é o que você pensa e preenche por dentro depois de experimentar a perda. Né? Então, o que está lá dentro de você é o seu luto. Né? Encontre um lugar para ficar quieto, sozinho, com seus pensamentos e sentimentos. Nesse momento de solidão, pergunte a si mesmo: o que eu estou pensando e sentindo agora sobre essa perda? Você, entrar em contato com você, é extremamente importante. Permita seus pensamentos e sentimentos surjam sem julgamento. E olhe sua tristeza na cara e diga olá. Olá para o seu luto. Uma forma de energia, uma coisa que vai estar com você por muito tempo. Então, diga olá para o seu luto. Converse com ele, converse com esses sentimentos. Entre em contato com isso. É muito importante, mais do que você imagina. O próximo nível de olá após a morte é a expressão dos pensamentos e sentimentos autênticos que você permitiu que surgissem. Expressar tristeza é chamado de luto. E o luto é essencial para a sua eventual cura ou reconciliação. E aprendendo a expressar sua tristeza, especialmente se você não está naturalmente confortável em compartilhar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos, é como diz olá a necessidade de lamentar, de viver o luto, né? De expressar o luto. Então, dizer olá a esse luto, se dar conta de como ele acontece em você e expressar de uma forma que seja confortável para você, é importante para esse processo de reconciliar, né? De conciliar novamente tudo o que está acontecendo. Além do mais, o luto é o olá público, né? Esse lamentar que damos ao nosso luto, né? Aqui eu falo luto, mas no inglês existe grief and mourning. O grief é o luto dentro, é o que você sente. E o mourning é o luto expresso. Mas a gente no Brasil só fala luto. Então, eu falo que existe o luto interno e o luto público, que é aquele que você expressa. É a saída com nossa verdade. Atenção, nós dizemos algo importante aconteceu comigo, eu amei e perdi, e agora estou quebrado. Mundo, diga olá à minha experiência interior de luto. Luto, diga olá ao mundo. De certa forma, é essa a expressão que a gente precisa. A gente precisa dar olá a tudo isso. Assim como a gente deu olá à vida, ao amor e tudo que a gente viveu, quando a gente perde, a gente precisa dar um olá, a gente precisa, porque vai nos acompanhar. Então, a gente precisa não só dar olá, conhecer, fazer conhecer, apresentar ao público. Isso faz parte do processo todo. Então, se permita nesse processo de não só começar dando olá, reconhecendo em você o que você sente, e então mostrando como... Talvez não seja a criança que você queira, mas é como uma criança que você apresenta ao mundo. Você agora vai aprender a lidar com ela, você que alimenta esse luto, você que alimenta as dores ou prazeres que ele traz, e você apresenta isso ao mundo. Não é só a você, mas ao mundo. Então, reconhecer, dar olá em primeiro lugar, para depois dar adeus. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, escreve aqui nos comentários abaixo, que eu prometo responder. Beijo enorme para você e até a próxima.